No ano de 1400 nasceu o Conde Vlad. O Conde Vlad é um personagem da vida real, que existiu, nasceu na Transilvânia por volta de 1400 e pode ter um parentesco com o rei Charles, segundo uma genealogia que tem aí, de que a bisavó do rei Charles era parente dele, ou seja, levando o Charles também a ser parente, o rei Charles do Reino Unido, a ser parente do Conde de Vlad Tepes, quer dizer, né, Conde Vlad Tepes. Na verdade, ele foi um príncipe que governou na Valáquia e ele lutou várias vezes com o Império Otomano, acabou perdendo, mas ficou super famoso por ser considerado herói, né? Mas em questão política, histórica e literária também. Por quê? Porque o Bram Stoker, sim, esse escritor irlandês, em 1897, nessa época, e ele fez um livro, olha, para vocês verem, muitos anos depois ele fez um livro do Conde Drácula, que é inspirado na história do Conde Vlad, príncipe da Valáquia. No entanto, a ficção não chega nem perto da verdadeira história de atrocidade que foi o Conde Vlad mesmo. Quando o Bram Stoker escreveu o livro, a ficção meio que misturou com a realidade. O livro ele é tão bem feito, tão bem escrito, que ele é feito por registros, como se fossem registros reais, o que leva uma história diferente, né? O leitor é meio que ele entra para dentro desta obra e começa a viver ali uma realidade ficcional, mas que tem um personagem da vida real que conta essa história. Só que o personagem da vida real é bem pior do que o da ficção. Porque o da ficção entra ali um ponto meio gótico, né? Histórias vampirescas, no qual ele tenta sair daquele local ali onde ele morou para continuar o seu legado na Inglaterra. É aqui que o ponto fica interessante, porque liga uma coisa a outra. Ele sai de lá da Romênia, vai para a Inglaterra, né? O personagem da ficção vai continuar ali o seu legado vampiresco. E o rei Charles é o rei da Inglaterra. E o parentesco deles ali meio que traz assim um chamado de ficção e realidade, e até histórias pitorescas, levadas ali para um meio, não vou dizer inspiracional, mas para conspiracional. Daí saem várias conspirações, o que deixa mais interessante ainda o livro, né, com este fato. E o rei Charles, para compensar, ele tem propriedades na Romênia, visita lá e gosta demais daquele ambiente, né, e já até citou que sim, que ele pode ser parente. Não fica bem interessante essa história? Como que a ficção meio que mistura com a realidade e acaba gerando várias conspirações. Isso aqui é o rei Charles visitando a Romênia, né? E na Romênia, o interessante é que eles querem levar este ponto também, assim, para trazer mais um chamado para misturar ali esses personagens da ficção com o da vida real e tal. Mas o Conde Vlad mesmo, o Tepes, ele é super famoso lá e muitos o consideram como um herói, sim, por ter defendido o território e tal, ter imposto regras, né? Só que a história é bem macabra, né? Não sei se eu consideraria, aliás, eu não consideraria como um herói, mas não pensamos como os romenos, né? E eles têm lá seus pensamentos, então não vamos entrar em questões. E um ponto assim a destacar aqui é que o castelo do Conde Drácula é um castelo muito famoso, mas o Vlad, o personagem da vida real, ele passou algumas noites lá. Não é o castelo dele oficial, do personagem da vida real, sim o da ficção. Esse inglês que escreveu o livro, o Bram Stoker, esse historiador irlandês, ele escreveu o livro sem nunca ter pisado lá. Mas ele, devido a ele ter sabido sobre essa história do Vlad, que inspirou ele para escrever o livro do Conde Drácula, ele acabou criando ali teorias, mas teorias que foram baseadas em coisas que eram contadas ali na Romênia mesmo. E, apesar disto, o livro se tornou tão famoso, foi contado nos cinemas e todo o mundo passou a conhecer a história de Vlad também através do personagem. Porque saiu ali da Romênia e virou um boom no mundo, que muitos sabem, conhecem a história do Conde Drácula e poucos conhecem a história do Vlad, o Empalador, né, que é o personagem da vida real. Mas ele se inspirou no Conde Vlad, fez um livro super, super famoso, né, que foi contado várias vezes no cinema, e o castelo se tornou tão famoso quanto, e lá na Romênia, o personagem fictício e o personagem da vida real, acabaram se tornando um só e gerando muito turismo, sim. Por questão literária, por questão política, questão real também, né? Porque ele é um personagem que tem aí um pé na realeza, aliás, ele era um príncipe, né? É um principado dele ali na Valáquia, mas ele acaba que entremeou a história uma com a outra e gerou um personagem só. O que gerou um turismo político, né, embora que seja uma questão política e literária, mas acabou favoreceu bastante que muitas pessoas viajam para conhecer tal história, para ver os roteiros, né? Eu até indico para vocês o canal de Mochila, que foi onde me veio a inspiração para estar fazendo este vídeo aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Tentei contar assim de uma forma interessante. Aí eu peço para você deixar o seu interesse e que eu possa trazer mais coisas assim de livro que tem um ponto assim de verdade, um fundo de verdade e que tem a ver também com realeza. É um babado real também, né? A gente conta.